Até recentemente eu tive internado por causa de complicações do Covid-19. Realmente, eu peguei esse negócio. Fiquei 9 dias no hospital. Eu bati na trave seriamente. No ponto crítico, meus pulmões estavam tendo dificuldade de sustentar a necessidade de oxigenação que eu tinha. O monitor não parava de apitar laranja, que media assim o SpO3, SpO2, sei lá. O ar vinha, eu enchi o peito e não era o suficiente. A sensação era de sufocamento constante, assim como umas sensações frequentes de ter pequenos desmaios. Minhas mãos e os meus braços estavam cheios de furos, naturalmente. Eu tinha acessos venosos pendurados. De vez em quando vinha alguém, tirava a oximetria na artéria. Era medicamento pingando o tempo todo, uma máquina barulhenta. Os dedos das minhas mãos eram, de hora em hora, eram furados para medir a glicemia. Eles fazem isso sempre. Eu recebia injeção de anticoagulante na barriga todos os dias de noite. E ao menos eu conseguia ficar de pé, na parte mais crítica, para urinar. Para usar o patinho de metal que tinha ali do lado. No momento mais difícil de respirar, eu tive o privilégio de ter um catéter de oxigênio no meu nariz ali disponível, assoprando um pouco de vida em todo aquele meu desespero. Sem aquilo, a minha taxa de oxigenação de SpO2 ela caía para menos de 90% e a máquina ela começava a apitar um laranja desesperador, um alarme. Tinha perigo de morte crescente por hipóxia, sem aquele suporte ali. Nessa hora, eu só me concentrava no próximo suspiro. A luta é para que ele não viesse a ser o último. Era um foco constante. E a minha vida se reúne a cada respiração. Nada podia entrar na minha atenção naquela hora. Um segundo de distração, um pensamento solto. Era como se a morte fosse certa. De tão desesperador que era a situação. Se eu vacilasse, eu ia perder a consciência. Aí será que os médicos iam entrar correndo, iam me levar iam me entubar, me levar para aquele tubo de ventilação mecânica, sabe? Se eu simplesmente não tivesse uma parada cardiorrespiratória ali e nem conseguisse chegar no tubo, ficando ali mesmo, de vez. Fora considerar que se eu fosse ser entubado, tinha uma chance em 3 de eu sair. Essa é a estatística, para a Covid-19 pelo menos. Então, se eu chegasse a isso, eu provavelmente não ia ver a minha esposa mais, não ia ver mais a minha filha, e não ia conhecer a filha que está na barriga da minha esposa, a segunda filha minha. Tá para nascer agora. Era assim, eu comigo. Respira, puxa o ar de novo, solta, fica acordado, luta, vamos, mais uma vez, você consegue. O ar, essa coisa que a gente coloca para dentro com maior facilidade, sem pensar, se ele falta, não tem nada mais prioritário que ele. Um desejo mais profundo assim. Quer saber o que é querer muito uma coisa com toda a paixão do mundo? Fica sem ar um pouquinho. Mas de verdade. Foi uma experiência dura para mim, mas talvez a pior que eu já tive. Mais intensa. Por todo o contexto, sabe? Eu acho que é a mais intensa mesmo que eu já tive. Eu não me sinto privilegiado só por ter sobrevivido, mas o meu privilégio maior foi não ter estado na situação de vários colegas de enfermaria que foram e vieram do temível tubo ali. Alguns deles falavam hoje comigo e amanhã eles não voltavam mais. Eles sairiam pela porta dos fundos do hospital. As famílias deles iam estar enterrando eles com um caixão fechado e o mínimo de pessoas ia estar no velório. Eu podia ser um deles e eu não fui. Eu conheci várias histórias. Eu vou contar só as dos sobreviventes aqui. Era um senhor de 80 anos, ele vivia sozinho, tinha sido pedreiro a vida inteira, estava aposentado, claro. Ele estava brigado com a família há anos e não tinha ninguém que pudesse contactar ele, que se importasse com aquilo. Ele tinha câncer de próstata, insuficiência renal, e ele pegou a Covid-19. Por mais grave que isso soe, o cara estava vacinado, ele estava bem cuidado ali no hospital. Ele sobreviveu, ele melhorou. Ele chegou um pouco depois de mim, estava urinando sangue quando ele chegou. Ele não saía da cama, ele urrava de dores terríveis. Mas alguns dias depois, ele já estava até fazendo fisioterapia. A crise fez com que alguns familiares dele começassem a entrar em contato e se reconciliassem com ele. Aquele senhor que não ia ter muito tempo de vida, mesmo sobrevivendo ao Covid-19, por causa da doença, das outras doenças, mas pelo menos ele se resolveu com muitas pessoas da família. Isso é uma história legal. Tem a história do cara, gente fina, pai de 5 filhos, que tinha voltado do CTI,
e de uma odisseia de transferências de hospitais aqui pelo Rio de Janeiro. O que ele me contou vai me assombrar por um longo tempo. E ele viu isso de perto, eu não vi. Eu não vi 10% do terror que aquele cara viu, para falar a verdade, o que ele me contou. Ele tinha estado na temível sala vermelha de CTI, assim, de emergência, e ele viu muitas pessoas morrendo, sendo entubadas ali do lado dele. Tem outra história também da jovem grávida de 5 meses que era deficiente auditiva. Diversas vezes eu tive que me levantar, quando eu estava melhor, claro, para avisar a equipe de enfermagem que ela precisava de ajuda. O hospital não tinha aquele negócio, não tinha aquela sirenezinha, não. O monitor dela ficou muitas vezes laranja por causa da oxigenação, ela não levantava, ela usava sonda, então estava presa mesmo, urinava, usava fralda. Quando a enfermeira vinha trocar, ela não conseguia explicar que ela estava com ardência na uretra, até eles descobrirem isso foi um problema, eu ouvindo isso do lado, né? Por causa dessa sonda, eu não via, só ouvi. Ela colocava a mão, aí levava bronca porque as pessoas não conseguiam se comunicar, e as pessoas não entendiam porque ela estava botando a mão, achavam que ela estava maluca, por aí. E por fim tem a história do músico, que era bem mais jovem que eu, mas não, um pouco mais jovem que eu. Ele tinha sobrevivido também ao CTI e ele estava tendo uma neuropatia no joelho, estava tendo espasmos dolorosíssimos na perna. Aí várias noites eu também levantei para ir lá no posto de enfermagem e falar, pô, o cara tá urrando de dor, vocês não tem lá o analgésico para ele, era o Tramal, que é um analgésico forte e tal. E conseguiu, no final das contas. Todo mundo lá, todos nós enfrentamos uma guerra. Cada melhoria mínima de saúde era uma glória. O apetite que volta hoje para comer, a febre que cede, o ar que começa a vir melhor, o oxímetro que começa a dar 95% sem o catéter, o médico dizendo que os exames vieram bons, principalmente no meu caso, que a sensação também, deixa eu ver, de que a gente conseguiu sobreviver mais um dia que está melhorando, você vê. Inúmeras pessoas que a gente conhece, entre amigos, familiares, eles ligam para a gente, mandam mensagem, dizem que estão orando, torcendo, pedindo. Muita gente sofrendo também, perguntando como é que você está, como é que eu estou me sentindo. Como é que você está se sentindo? Como é que está teus dias? Melhorou hoje? Está me respirando melhor? Como é que passou a noite? Está melhorando? A pessoa está ali sempre com você. Pessoas às vezes que estavam até relativamente distantes de você na vida, no dia a dia. Tem coisa interessante que eu percebi sobre o medo de morrer, sabe? Que eu senti, não foi o medo do vazio, da escuridão, do meu fim em si. Eu senti foi o medo de me ver partir no último instante para cada pessoa que se importa comigo. Muitas vezes eu falei com gente muito mais abalada em si que eu, pela própria gravidade da minha situação. E eu tive que acalmar a pessoa, ouvir, encorajar, eu estou ficando bom, pode ficar tranquilo. Falava assim para a pessoa desesperada. E olha que aconteceu uma coisa felizmente irônica e atípica comigo quando eu fui internado. O primeiro exame de sangue que eu fiz, antes de eu ser internado, aliás, né? Foi isso que me fez internar. Esse primeiro exame de sangue ele deu uma alteração que era tão absurda que chegava a ser incompatível com a vida. Alteração nas taxas dos rins. É como se eles tivessem parado de vez. Eu tivesse que fazer uma hemodiálise agora. Mas na hora, o desespero foi assim absurdo na hora. O que é isso? Eu vou morrer? Eu vou precisar de um rim novo? Eu vou fazer hemodiálise? É um negócio assim, muito sangue envolvido, né? Será que eu duro até amanhã? Será que eu vou ficar inchado e vomitar igual eles estão falando? Mas eu não estou fazendo. É aí que estava a coisa. Né? Mas tudo passou de um erro honesto de laboratório. Eu nunca tive problema de rim, nunca tive sintoma nenhum desses, inclusive. Por sinal, os meus estavam a todo vapor. Eu nunca fiz tanto xixi na vida quanto estava lá, porque era muito estimulado pela medicação e pelo soro. O susto, sabe, por isso foi uma coisa assim absurda, incomensurável. Mas também foi grande o alívio de saber que os exames repetidos todos deram um ok. Na segunda tentativa e na terceira, porque eles fazem exame sempre. Né? Nesse caso, o tal erro ele acabou sendo uma sorte minha, sabe? Porque a internação não ia ter acontecido se não tivesse acontecido isso. No dia seguinte, eu ia ter sérios problemas. Porque meus pulmões, por causa da Covid em si, eles atingiram o pico que eu tive de comprometimento. E eu precisei de um catéter de oxigênio, precisei de medicação, de atendimento sério ali. Sem o erro de laboratório, eu ia estar em casa na hora desse pico, dessa crise maior de respiração. Provavelmente eu ia ter que ser levado às pressas para o hospital. Ia ter que esperar na fila. Talvez eu não tivesse tempo de ser atendido antes da situação piorar e sabe-se lá o que poderia ter acontecido. Eu sempre tinha ouvido falar sobre pessoas que refletem sobre o que mais importa na vida quando encaram a morte. Eu sempre achei isso um tema profundo, eu sempre achei interessante, eu li a respeito, eu acho muito legal mesmo, sobre valores relacionados ao que importa mais, né? O que eu me toquei ao ter a minha vez de encarar o anjo da morte foi que a coisa não demanda muito pensamento em si aprofundado. Quando a gente se vê na iminência de morrer mesmo, eu posso dizer de agora, por experiência, que o mais importa é óbvio, é evidente, fica na cara.
Eu sempre tive o perfil de valorizar a minha família. Mas depois dessa experiência, a coisa foi além do que eu sempre valorizei, muito mais. O que eu mais queria era sair do hospital e abraçar minha filha, minha esposa, meus pais, meus amigos, os demais familiares meus, todo mundo. Cada minuto com quem eu amo é o que traz sentido para a minha vida. Isso é uma certeza que eu já tinha e foi além do limite nisso. Eu não posso dizer que antes eu não sabia, como eu te disse, mas eu posso garantir que eu tinha noção, então, do quanto e além do que eu pensava. Eu saí do hospital querendo ver as cores do dia, queria estar com quem eu mais gosto, olhar para ver as pessoas, o sorriso deles, o rosto deles, espalhar paz, alegria. Eu estou vivo. Daqui a pouco, essa coisa mágica toda que toca os nossos 5 sentidos, os meus 5 sentidos pelo menos, acaba simplesmente. Podia ter acabado agora. No meu caso, né, pelo menos, mas eu tive o privilégio de continuar aqui ainda. Eu espero sinceramente que eu esteja aqui por pelo menos mais várias décadas. Se eu puder transmitir em poucas palavras a parte mais importante de tudo que eu aprendi com essa minha experiência, eu escolho dizer para você que está me assistindo que vale a pena, o que vale a pena é encarar tudo que puder na vida com um deleite de quem saboreia, sabe, uma colherada de sorvete no fim de uma tarde ensolarada, vendo uma vista bonita, sentindo uma brisa na pele amena, com as pessoas que você mais ama em volta, cada um cuidando da vida. Não é só um sorvete, mas é aquele que você estava com desejo, sabe? Que estava com ânsia de comer. Essa sensação. Quando ele toca a língua, é um êxtase de alívio e gratidão. Um momento pleno e simples. Estar onde se está, cercado por quem mais se ama. Cada um feliz, saudável, vivendo, prosperando. Tudo isso é deleite. É brisa, é sol, é sorvete. Pode ser cerveja gelada, se você que está assistindo preferir, tudo bem. Ou sua bebida preferida, sua comida preferida. Eu sei que muita gente já substituiu, principalmente pela cerveja. Pode criar, construir, contribuir com o próprio trabalho. Pode aprender a fazer mais e melhor, com mais eficiência, criando mais prosperidade. Tudo isso é um privilégio. É mais um deleite. Sabe? Ter a possibilidade de escolher o que aprender, o que fazer, o que criar, o que descobrir. A gente tem isso toda hora na vida. Isso é um deleite, isso é vida. O que eu desejo para você que me assistiu até agora, ouviu essa história, é isso. Vida. Vida. Que você encontre propósito em cada pequena coisa que você faça. Em cada minuto do seu dia. De todos os seus dias. Eu desejo, então, que esses dias construam uma história de vida épica para você. E fantástica. Uma que você não ia conseguir parar de ler, de tão incrível que ela fosse. Tão incrível e emocionante que ela fosse. Eu espero te ver de novo. Quer dizer, que você esteja presente aqui de novo nos próximos vídeos. Se você gostou, curte aí. Se inscreve aqui embaixo no canal. Se puder, compartilha com seus amigos. Obrigado pelo privilégio da tua audiência. E até o próximo vídeo.